Bom, vocês sabem que o sistema brasileiro, na realidade, é um misto, sobretudo entre o sistema espanhol e o sistema americano, na medida em que nós temos no Brasil as coordenações intra-hospitalares e também estamos, eu diria, começando a estruturação, assim, das coordenações, das organizações de procura de órgãos. Ela é uma apresentação que mostra um pouco do que é feito no Brasil e também um pouco de balanço, porque eu achei importante repetir. Nós temos visitado vários locais do Brasil e participado de inúmeros congressos, mas acho que essa plateia é privilegiada na medida em que todos estão reunidos aqui, tanto os colegas dos hospitais quanto das organizações de procura de órgãos e das centrais. Como a gente falou ontem, para quem estava, o Brasil possui hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, né? E 97% das cirurgias são realizadas através do Sistema Único de Saúde. Essa é uma diferença que eu senti, sobretudo no pós-operatório e no acesso aos medicamentos imunossupressores em relação a outros países. Tanto que eu espero que daqui a um ano nós possamos, a nível nacional, ter avaliações de curva de sobrevida para poder comparar os resultados brasileiros com os resultados de outros países. O maior problema, eu diria, que diferencia o sistema brasileiro, sobretudo do americano, é o acesso aos imunossupressores. Eu acho que essa é uma diferença grande que eu pude ver em loco, apesar de toda a força do sistema americano, essa questão da inclusão do medicamento imunossupressor pós-transplante ainda não está resolvido por lá. Nós investimos até 2014 1,4 bilhão de reais, e esse é um investimento crescente, como vocês podem ver. A rede brasileira está conformada dessa maneira: 27 centrais de notificação, 11 câmaras técnicas que funcionam semelhante à estrutura que a Argentina nos mostrou, 97 serviços credenciados e distribuídos, 797 serviços distribuídos por todo o país, mais de 1.000 equipes de transplantes e 70 organizações de procura de órgãos. Isso particularmente nos 3 últimos anos. Começou-se a estruturação das organizações de procura de órgãos, que eu diria que ainda está bem no início, que nós temos aí um grande caminho a percorrer nesse modelo. E um outro grande caminho, a meu ver, é exatamente o fortalecimento das estruturas das comissões intra-hospitalares de transplantes. Algumas ideias, vendo a experiência de outros países, surgiram. Uma é que nós precisamos montar no Brasil uma organização auxiliar e correspondente ao SNT dos pacientes, como nós vimos aqui na apresentação da Argentina. Isso nós não temos. Quer dizer, temos organizações de pacientes no Brasil, mas nós não temos organicamente ligados à estrutura do Ministério. Então foi proposital o atraso, a publicação e a revisão da nova portaria, porque essas ideias iam surgir nesse congresso e nós podemos incluí-las. E outra questão que a gente quer discutir, sobretudo numa reunião hoje à tarde com os coordenadores, hoje ou amanhã, é exatamente a criação desse conselho maior dos coordenadores estaduais das centrais. Nossa lista de espera tem tido uma redução nos últimos 3 anos de 36%, e atingimos até o final desse ano, eu espero atingir em torno de 13,5 a 14, os dados ainda não estão completos. Tanto o registro da BTO deverá ser lançado agora nos próximos meses de janeiro ou fevereiro, como os dados brasileiros, através do Ministério da Saúde, devem ficar completos também no mês de fevereiro, para a gente ver se conseguiu atingir a meta de 14 doadores por milhão de população, como era a nossa meta até o final de 2014. De maneira que a gente conseguiu fazer em torno de 7.300 transplantes de órgãos sólidos, com um aumento nesses últimos 9 anos de 74% do número de transplantes de órgãos sólidos. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu esse desafio de ter um sistema público universal e gratuito da saúde, né? Esse sistema responde por 3, bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano, 500 milhões de consultas médicas por ano, 1 milhão de internações por mês e mais de 30 milhões de procedimentos oncológicos. Então, é um grande sistema e um grande, vamos dizer assim, é uma grande tarefa manter tudo isso.
O Brasil e o SNT também, uma diferença em relação ao sistema americano que eu pude ver, o UNOS não trabalha com células e tecidos. E o Sistema Nacional de Transplantes, além da questão dos órgãos sólidos, tem que regular a questão das terapias com células e a questão dos tecidos. Hoje nós temos no Brasil bancos de tecidos musculoesqueléticos, bancos de pele, bancos de tecidos cardiovasculares. A distribuição desses bancos, não sei se está dando para ver, o verdinho é o banco de multitecidos, aqui nessas regiões. Os bancos de pele, realmente, nós estamos com a política de aumentar os bancos de pele. Nós temos um no Rio Grande do Sul, aqui um em São Paulo e o IMIP em Pernambuco. E a ideia é que a gente possa estimular também para o centro-oeste do Brasil e um no nordeste, bancos de pele. E aqui a distribuição dos centros de transplantes de medula óssea, né, para não aparentado, aparentado e autólogo. De maneira que o Sistema Nacional, além dos órgãos sólidos, também tem que se preocupar com a questão das outras modalidades de sistema. A organização nossa, como todos sabem, é uma organização mista, em que figura a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes no Ministério da Saúde, com a grande diferença dos outros sistemas que eu faço questão de dizer aqui de público, que eu esperava que meu chefe estivesse na mesa, Dr. Elvésio, ele não pôde estar. Nós temos no Ministério da Saúde uma estrutura muito débil e um sistema no Brasil muito forte. Isso é visível nesse Congresso. A pujança do sistema brasileiro não está representada na estrutura organizacional dentro do Ministério da Saúde. De maneira que nós temos 20 e poucos técnicos no Ministério da Saúde, né, para dar conta de toda essa tarefa que vocês estão vendo aí nos diapositivos. A ideia que acho que está na cabeça de muitos de vocês e minha também, é criar uma estrutura semelhante no futuro. Não serei eu que estarei aqui, provavelmente, mas outras pessoas virão, a semelhança da Incucai, que é um instituto estruturado, forte, ligado diretamente ao Ministério, de caráter público, mas com diretorias e com estruturas que dê condição de melhorar esse trabalho de coordenação desse gigantesco sistema que é o brasileiro. Esses já foram mostrados pelo Dr. José Ramon. Essa é a posição brasileira no ranking mundial em relação ao número de órgãos transplantados, aqui apenas relacionando os órgãos sólidos, né? De maneira que na América Latina nós temos aí o Uruguai, a Argentina, o Brasil liderando essa questão dos transplantes de órgãos sólidos. Essas são as taxas de pacientes transplantados por milhão de população pelo observatório da OMS, né? Vocês vejam que Brasil e Argentina andam um pouco semelhante, e se a gente pegar como exemplo o transplante renal, nós atingimos 27,2 doadores por milhão de população aqui no Brasil. Considerando apenas os doadores a partir de morte encefálica, nós atingimos 20,4 milhões. Esses são dados de 2011 que são publicados em 2012. O registro ele tem um delay aí de mais ou menos um ano, né? Importante dizer que em números absolutos, essa é a publicação de setembro do Observatório Global de Doação e Transplantes, nesses países que representam 556 milhões de habitantes, foram feitos, só para tomar como exemplo o transplante renal, 11.508 transplantes. Só no Brasil foram feitos 5.000 transplantes, ou seja, 50% do total dos transplantes realizados nessa parte do continente latino-americano. Então, daí demonstra a importância do que vem sendo feito em nosso país em relação a transplantes. Aqui uma tabelinha para avaliar a variação do credenciamento das instituições transplantadoras. Vocês observem que no ano de 2013 nós tivemos uma diminuição do número de centros. Contudo, nós não tivemos diminuição do número de transplantes, centros credenciados pelo Ministério. Então, o que nós estamos cada vez mais estimulando é a melhoria na complexidade da realização dos transplantes, com a criação de grandes centros de transplantes que possam ter maior expertise na realização de transplantes mais complexos, e nem por isso a gente acha que deve ter transplante de pulmão em todos os estados ou transplante de fígado em todos os estados, mas a gente está tendo um critério maior e um rigor maior no credenciamento. Eu estou me referindo ao total geral. Mas aqui, cada órgão e cada tecido tem que ter um credenciamento separado através do Ministério da Saúde,
e esses são os órgãos e tecidos que o Brasil faz. Aqui, em relação aos doadores, né, o Brasil vai atingir, como eu já falei, 14 doadores por milhão de população muito em breve, né, e a gente vai figurar mais ou menos, a gente figura assim hoje com os dados que foram publicados em 2011, né. Só aí, já corrigindo os dados que foram publicados pelo Observatório Mundial, nós estávamos no ano 2012 com 12,4 doadores por milhão e atingimos 13,5, 13,4, a divergência aí, não sei como é que está aqui, o pessoal da BTO pode depois dizer, né? Doadores efetivos, a série histórica de 2008 até hoje, nós saímos de 2008 com 8 doadores por milhão e atingimos 13,5, isso é uma grande vitória, né? Aqui o total de transplantes, se a gente somar os órgãos sólidos com os órgãos e tecidos, nós vamos para mais de 23 mil transplantes. A córnea tem dado um grande exemplo, né? Nós conseguimos zerar, acabar com a fila em São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasília. A gente considera fila zero 1 mês, 20 dias de espera para receber um transplante de córnea. A redução da lista também ocorre em vários outros estados do Brasil, com um tempo de espera muito reduzido, Acre, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Espírito Santo há uma polêmica se já zerou a fila ou não, a coordenadora da central está por aí, deve esclarecer, Sergipe e Rio Grande do Norte. Mas o transplante de córnea é responsável por 60% dos transplantes no Brasil, né? Em relação aos órgãos sólidos, essa série histórica que eu já mostrei. Vocês vejam que nós temos e tínhamos, né, um grande problema relacionado, o ministro falou ontem, em relação ao transplante cardíaco, né? E foi um esforço muito grande do Ministério de tentar estimular ainda mais o transplante de coração. Felizmente, nos últimos 2 anos, houve um aumento mais de 100% do número de transplantes de coração e de transplantes de pulmão. Brasília, recentemente, agora há cerca de 15 dias, se não me engano, fez o primeiro transplante de pulmão aqui da capital, e também temos um centro no Nordeste que realiza transplante de pulmão. Então isso para nós é muito importante, que o transplante deixe de ser realizado, esses mais complexos, apenas nos grandes centros, mas que possa ser realizado tanto no centro do país como no Nordeste do país. Mas continua a necessidade de aumentar o pool de doadores, né, porque a gente não consegue vencer essa equação. Nós temos menos doadores do que gente na lista, né? Aqui uma comparação em relação aos valores pagos e investidos pelo Ministério em relação ao índice FIPE-Saúde. Vocês vejam que os procedimentos de transplantes não estão defasados, o que é uma força do SNT. Apesar da pequena estrutura no Ministério, o nível de financiamento público para esse sistema mantém-se, e essa é uma coisa que nós temos que levar em consideração sempre no momento da discussão do programa de transplantes brasileiros. É evidente que nós temos, dentro da tabela que remunera os transplantes, problemas. Nem tudo está resolvido, né? O acompanhamento pós-transplante, a consulta do profissional, o profissional no pré-transplante para o nefrologista, uma série de coisas que nós estamos lutando para melhorar, mas se a gente olhar no global em relação ao índice FIPE-Saúde, que é um dos índices usados para avaliação do mercado de saúde brasileiro, vocês vejam por órgão, aí de maneira que a córnea está 191% de reajuste, a evolução dos valores. De 2008 a 2013, nós vemos mantendo essa característica de manter a tabela de transplantes bem remunerada em relação aos índices. Aqui, os recursos que foram investidos desde o início do programa de 2010 a 2013 nas organizações de procura de órgãos, 28 milhões e 800 mil já foram repassados para o conjunto dos estados brasileiros. O que a gente espera e o que a gente solicita aos secretários de Estado sempre é que repasse esses recursos efetivamente para as organizações de procura de órgãos. Muitas vezes o recurso vai para a Secretaria de Estado da Saúde, mas não chega na OPO e não chega no hospital, e esse é um gargalo que tem a ver com a legislação do sistema, porque a gestão dos recursos ela é tripartite, mas há um esforço do Ministério da Saúde de fazer esse repasse. Aqui mostrando a importância dessa iniciativa que vocês, eu não esperava que a gente conseguisse já no Congresso anunciar, mas ontem, para quem não estava aqui, nós conseguimos realizar a parceria que envolve todas essas instituições, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Aviação Civil da Presidência,
Comando da Aeronáutica, a ANAC, a Infraero, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a concessionária do Aeroporto de Brasília, que também é a concessionária do Aeroporto do Uruguai e de alguns outros países, a concessionária de Guarulhos, Viracopos, a TAM, a Varig, a Azul, Oceanéria, a Passaredo. Então, é uma coisa que a gente tem agora que fazer funcionar, mas pelo menos do ponto de vista institucional está resolvida. Vai funcionar dessa maneira. Vocês, para quem também não estava ontem, esse é o Comando Nacional de Navegação Aérea que funciona no Rio de Janeiro. É onde se monitora o espaço aéreo brasileiro com os pousos e decolagens, né? Aqui está representado todos aqueles órgãos que eu me referi, com a questão de um coordenador nacional, que é ligado ao Ministério da Defesa, o Banco Central e a Central Nacional de Transporte. A Evelyn vai ter que viajar, né? Isso ficou sabendo ontem, a Evelyn, coordenadora da Central, que tem que ir para o Rio de Janeiro no sábado para fazer funcionar os representantes do SNT lá, senão o pessoal não assume o trabalho, né? Então, os servidores públicos que foram contratados para isso não querem começar sem o apoio de Brasília. E a gente espera que isso demore aí uns dias até essa coisa começar a funcionar com maior agilidade, mas vai ser um ganho também. O Brasil continua fazendo campanhas, e é importante, apenas campanhas institucionais. O Brasil não permite campanhas através de empresa para doação de órgãos, mas há um forte empenho do Ministério da Saúde, também dos secretários de Estado em cada região, para estimular a doação de órgãos. Aqui é um exemplo da campanha de 2012, se não estou enganado, em que a gente colocou na mesa essa mocinha transplantada do coração lá em Fortaleza, aquele com o símbolo da doação recebendo pelo ministro é o presidente da Gol, Linhas Aéreas, e na mesa com o ministro era um ator da Rede Globo de televisão que na ocasião estava saindo de uma novela de grande audiência. Isso tem sido importante para alavancar o apoio das famílias ao consentimento, de maneira que no Brasil o consentimento é determinado pela família. Se a família não consentir na doação, nós não fazemos o procedimento de retirada dos órgãos. Também fizemos uma parceria com o Facebook, aí mais também uma questão relacionada às mídias sociais e às redes sociais. Não tem nenhum valor legal, mas houve uma parceria entre o Brasil e o Facebook para que criasse na linha do tempo das pessoas que usam o Facebook, sobretudo foi uma resposta muito grande da juventude, a possibilidade da pessoa se declarar doador de órgãos. Isso foi muito legal e teve uma grande repercussão na mídia brasileira, não é? Também alteramos algumas regras de financiamento, já me referi a isso, aumentamos valores para aqueles hospitais que fazem transplantes de maior complexidade, de maneira que o hospital considerado de nível A, que faz mais de um tipo de transplante de órgão sólido, teve 60% de incentivo nos valores pagos pelo Ministério da Saúde. Então, há dois fenômenos acontecendo agora, eu posso dizer a vocês. O primeiro regiões do Brasil que só queriam fazer transplante de córnea, no máximo transplante de rim, disputam agora porque querem fazer coração também. Eu estou falando aos secretários de Estado, os governantes dessas regiões. E há uma certa migração de alguns profissionais que estavam trabalhando exclusivamente em hospitais públicos para trabalhar em hospitais filantrópicos e privados, na medida em que nesses outros hospitais eles vão poder faturar não apenas o que recebem de salário do governo no hospital público, que aí não pode receber por número de transplantes, mas nos hospitais privados e filantrópicos eles podem faturar diretamente pelo número. Isso eu tenho certeza que o impacto dessa portaria não ocorreu ainda no Brasil, mas deve ocorrer nos próximos anos, e nós vamos ter muito mais gente se interessando, e aí eu digo realmente profissionais transplantadores, em fazer transplante. A portaria também remunera códigos relacionados ao processo de doação. Essa portaria aumentou os valores, eu não vou aqui me ater nisso. Uma outra portaria que eu considero importante partilhar com os colegas é a iniciativa que simultaneamente vai dar início no ano de 2014, na maioria das regiões do Brasil.
o governo federal está com um forte estímulo à tutoria em transplantes. Então, vários de vocês aqui no plenário vão ser ou tutorados ou tutores. Instituições de reconhecida experiência no ensino, tanto na questão da doação de órgãos, quanto na questão do transplante em si, vão poder estimular outras regiões menos desenvolvidas. Estão sendo investidos em parcelas, evidentemente, mais de 30 milhões de reais nesse programa, e a gente espera que seja um programa que perdure aí muitos anos. Ele abre a possibilidade de receber alunos de língua espanhola e também alunos do continente africano aqui no Brasil, para que a gente estimule o processo de doação e transplantes nessas regiões. O grande objetivo nosso é exatamente o que o colega da OMS falou, que é estimular a autossuficiência de cada país na busca do programa de transplantes. A semana foi anunciada na campanha de setembro desse ano também um estímulo às centrais dos estados, e foi revista a portaria depois e foi republicada, não sei se todos já receberam, foi republicada a semana passada, eu não peguei os dados exatos, mas uma portaria que destina mensalmente, que era uma lacuna que nós tínhamos, 50 mil reais para as centrais de transplantes e 30 mil reais para as centrais que estão começando. Essa destinação desse recurso, se a central aumentar o número de doadores por milhão de população daquela região, ela passa a receber os 50 mil. De imediato, todas as centrais de transplantes do Brasil, dos estados, vão receber, são 27, vão receber 50 mil reais, 200 mil reais, ou seja, em torno de 100 mil dólares, para estruturação de material permanente, estrutura física, e mais um recurso de custeio mensal de 50 mil. As centrais que estão iniciando vão receber 100 mil para a estruturação inicial e uma programação de custeio em torno de 30 mil. É evidente que isso não é suficiente, mas nós entendemos que o Sistema Único de Saúde, a responsabilidade não é só do nível federal, a responsabilidade também é do nível do Estado e do município, e nós temos que partilhar essa responsabilidade. Muito obrigado. Nós temos, eu queria... É uma dúvida cruel. Eu queria abrir pelo menos para 2 ou 3 perguntas para os colegas da mesa, para a gente iniciar a nossa mesa aí com um pouco mais de meia hora de atraso. Bom dia, mesa. Meu nome é Rodrigo Furtado, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de perguntar aos professores americanos, desculpa eu estar falando em português, por que a OPO seria melhor do que as CIDOTs? I think the question was whether OPO would be preferable to an intra-hospital program. Some of our organ procurement agencies in the United States actually are hospital-based, yet they center their activity around the needs of the donor rather than the specific hospital. They work in the hospital and they take care of donors at that hospital, but they also identify donors from around the region in concentric circles. And so the allocation process in the United States actually is around the donor, where the donor hospital is, where the donor is identified, and then the organs are allocated to centers around the state or the region. So it allows for activity to be inclusive and not just related to the hospital and its program. So one organ procurement agency in our state serves all 4 heart transplant programs. And in that way, we, with 58 organ procurement agencies around the country, we have a broader scope of practice. They also share best practices to try to improve the positive assent for donation once a donor has been identified. So I think it's a broader system that allows for benefit to all of the transplant programs around the country. There are 254 transplant programs in the United States, and they include heart, lung, liver, kidney, pancreas, and islet cell. So there are a number of centers
in the 50 United States that serve the population. Mais duas questões, colega. Dr. Joel e depois você. Bom dia, Joel de Santa Catarina. Eu gostaria de ouvir dos participantes da mesa. Foi mencionado o Conselho Interterritorial, o COFETA da Argentina. O Éder falou da possibilidade que a gente venha utilizar esse modelo, que os palestrantes falassem. Não vi nenhuma menção a isso dos palestrantes norte-americanos, mas da importância e da utilidade de se ter esse conselho de coordenadores nos países y el papel de ese conselho no desenvolvimento do sistema. Al ser digamos, en mi país, y creo que es bastante generalizado, hay una tendencia centralizadora muy fuerte. Somos federales, digamos, porque tenemos una tradición unitaria muy fuerte. Entonces, se dice que Buenos Aires tiene un protagonismo exacerbado sobre el país. De hecho, entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, la zona metropolitana tiene cerca de 20 millones de habitantes, o sea, la mitad del país. Entonces, todo ámbito de participación de los estados provinciales, de las provincias, fortalece mucho, a nuestro entender, y la experiencia reciente nos lo confirma, fortalece, digamos, la organización nacional de todo el país. O sea, fíjate que actualmente los hospitales más generadores de donantes en Argentina no son de la ciudad de Buenos Aires, son del conurbano bonaerense, de Misiones al norte, de Tucumán al noroeste, de Rosario, de Santa Fe, o sea, no son, y este crecimiento del interior creo que se relaciona con vínculos organizativos y políticos, por supuesto, entre los estados provinciales o los desarrollos provinciales y el organismo nacional. Nosotros creemos que es virtuoso, sin duda, estos ámbitos federales de consenso, de planificación, de evaluación, etc. Creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? En España también existe un consejo que agrupa a todos los coordinadores regionales y bueno, de ahí salen todas las políticas de donación y trasplante que luego se implantan en el resto de las regiones. Yo creo que estos consejos, que luego aparte tienen otros consejos asesores diferentes dependiendo de los distintos trasplantes que se realizan, yo creo que son necesarios en cualquier organización. Muchas gracias. Por favor. Microfone para o colega. É importante a pessoa se identificar. Alguns a gente conhece, outros não. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou neurocirurgião e sou do Acre. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor, doutor Éder, e fazer um comentário, perguntar a diferença com os nossos palestrantes dos Estados Unidos, o Dr. Brian e o seu companheiro. A questão é que nosso país tem um sistema paternalista de assistência, não só para os brasileiros, mas para todos os cidadãos que estejam, todas as pessoas que estejam em território brasileiro. Ou seja, todo mundo do Brasil, estando no Brasil, independente de nacionalidade, recebe assistência do Estado, gratuita. Tá? Isso é uma sistemática que onera muito o governo e que retarda um pouco o desenvolvimento. Em contrapartida, nos Estados Unidos, todo mundo tem seguro de saúde. É totalmente o contrário daqui. E quem não tem que buscar.
tem que procurar uma forma de uma seguradora garantir o pagamento daquele serviço, seja qual for o serviço. Isso aí agiliza com certeza, porque tem aporte financeiro para todos os programas, todos os processos que você possa usar. Então eu gostaria de perguntar a eles com relação a essas diferenças, e ao senhor também, e também eu gostaria de retirar uma dúvida para o senhor, porque o senhor diz que houve um acordo com o Facebook onde a pessoa se declara doador. Tudo bem, muito bonito, bacana, sai no Facebook, os amigos passam a ter conhecimento, o Sistema Nacional de Transplantes ele passa a ter conhecimento, mas acontece que na hora de efetivar isso fica difícil, porque eu, por exemplo, tenho na minha carteira funcional escrito que eu sou doador de órgãos, mas ontem, por exemplo, no curso que eu participei de manutenção, foi dito que isso pouco importa, porque depois que eu tiver morte cerebral, vai ter que consultar minha família. E eu já previamente, minha esposa sabe que se eu falecer ou tiver morte cerebral, pode me esvaziar todo, pode me tirar todo e me queimar o resto. O que sobrar pode me cremar, se possível. Tá? Em relação às diferenças do sistema de saúde brasileiro e do americano, daria outro congresso se nós fôssemos discutir, mas de fato o Brasil optou, né, na Constituição de 1988 para defender o acesso universal à saúde, com o reparo que no caso dos transplantes o Brasil não faz transplantes em estrangeiros, né? O transplante em estrangeiros está proibido no Brasil, somente realmente para os brasileiros, de medida em que qualquer cidadão de outro país não pode concorrer aos órgãos doados pelas famílias dos brasileiros. Essa é uma questão. Então não tem como eu me estender mais nesse debate, em função de que realmente o sistema americano e o do Brasil são realmente diferentes. O sistema do Brasil é universal, público, e isso é um preceito constitucional que não nos cabe aqui questionar nesse momento. Em relação à questão da possibilidade da discussão dentro da juventude, das famílias, de ser ou não doador, é muito importante, isso faz muita diferença no momento da abordagem. Agora, o Brasil teve uma experiência da doação presumida e de colocar o apontamento de ser doador na carteira, e essa experiência foi muito, naquele período, foi ruim, porque nós tivemos uma queda no número de doadores, e a lei foi revista, e hoje, realmente, no Brasil, é muito mais importante. E também é muito mais fácil, que nós não precisamos de registro de doador, nós não precisamos de nenhum documento, basta que as pessoas conversem entre as suas famílias e diga, como você disse, para sua esposa: quando eu falecer, eu serei doador de órgãos. Eu tenho certeza que se as pessoas fizerem isso em vida, as famílias em geral respeitam depois do falecimento, né? Bom, se eu falecer, eu tenho certeza que a minha família já sabe que eu sou doador, e facilita muito. E os números estão mostrando que isso foi correto, né? O Brasil, cada dia que passa, o número de doadores e a resistência das famílias diminui. Eu sei que o Acre tem uma realidade diferente, que é uma dificuldade maior, mas assim, em todos os lugares onde o esquema de doação é mais discutido, isso é revertido, e nós temos tido avanços, inclusive nos países de doação presumida, como a Espanha, não se retira órgãos sem o consentimento da família. Se a família for contra, eu acho que, apesar da lei espanhola, todo doador, todo espanhol já nasce doador, não é isso? Se não houver um consenso da família, também lá não é retirado os órgãos. Então nós estamos aqui, mais ou menos, tem alguma variação na legislação, mas de modo geral, também nos Estados Unidos há um respeito muito grande ao desejo da família e não tem muita variação. Eu, infelizmente, tenho que encerrar a mesa, não é? E passar para a próxima, que não é menos interessante do que essa. Eu acredito que... Então, agradeço muito aqui a presença de todos vocês e vamos para a próxima mesa.